bem com vocês? Comigo está tudo bem. Espero que com vocês também esteja tudo bem, tudo tranquilo. Estou querendo fazer o fechamento do capítulo 9, que é o capítulo sobre teatro e afirmação, o capítulo que fala sobre a produção artística sobre os afrodescendentes, né? Um grupo de pessoas lá da região da Bahia, Salvador, né? Que começam um trabalho de afirmação da sua cultura, das suas religiões, da sua herança cultural trazida lá da África. Essa herança cultural, ela vem junto com os escravos, na época da escravatura, aqui no Brasil, e ela vai tomando força, né? Então, no decorrer dos séculos, esse grupo sente a necessidade de estar fazendo alguma coisa para afirmar a sua cultura, para deixar claro que essa cultura africana também faz parte da cultura brasileira. Então, a gente vai agora fazer um resumão desse capítulo, para quem não leu ainda, né? Para quem ainda nem sabe do que a gente estava falando, ter então uma noção sobre esse conteúdo, tá? Então, eu espero que vocês consigam solucionar as dúvidas, para daí conseguir resolver as atividades que eu estou encaminhando para vocês, tá bom? Eu fiz uma apresentação de PowerPoint com uma explicação oral para que vocês possam acompanhar, certo? Boa aula para vocês e bom estudo! Olá, alunos! Então, fiz uma apresentação para vocês aqui no PowerPoint. Finalizar esse conteúdo de teatro e afirmação. Então, é do capítulo 9 do livro de vocês de artes. Vocês já leram, já estudaram, já fizeram trabalhos, então agora a gente vai fazer uma finalização desse conteúdo, tá? Então, nesse conteúdo a gente viu sobre Bando, o Teatro Olodum, que ele foi fundado em 1979 por moradores do bairro do Pelourinho, na cidade de Salvador. A iniciativa foi de Márcio Meireles e Chica Carelli, que também eram afrodescendentes. A boa parte do grupo desse teatro, de participantes, integrantes, eram afrodescendentes. A ideia deles era justamente valorizar a cultura negra na sociedade brasileira, abordando essas questões do negro de forma engajada na luta contra a discriminação racial, cultural e social. Fizeram ao total 26 espetáculos de teatro no Brasil e no exterior, incluindo Inglaterra, Alemanha, na Angola e em Portugal. Ganharam um prêmio, o Braskem, de teatro na categoria de melhor espetáculo em 2006. E o teatro deles, então, vem transmitir a história e os valores da cultura africana, né? Então, esse grupo de teatro trabalha justamente com a linguagem cênica e várias outras linguagens. Então, a tecnológica, a dança, a música, né? E esse teatro, ele é bem completo, ele traz todas essas linguagens justamente para fortalecer e destacar a cultura dos afrodescendentes. Então, ele é baseado na cultura africana que veio com a herança dos escravos, né, trazidos da África para o Brasil, do povo Yoruba, que é um dos maiores grupos étnicos lá da África Ocidental. E esse povo Yoruba possuem personalidades importantes dentro do seu povo, que são os griotes e as griotes, que são as pessoas mais velhas que vão preservar e ensinar os mais novos toda essa cultura deles, esses ensinamentos, a religião, né? Todas essas considerações da cultura deles trazidas para o Brasil e também cultuadas lá na África. Eles cantam, então, músicas contando a tradição e os mitos desse povo, né, do povo Yoruba, através de acompanhamentos de instrumentos musicais que são típicos deles, como o tambor, o balofone, as guitarras africanas e outros instrumentos. Essa produção artística inclui também a cerâmica, a tecelagem, as esculturas, que são feitas em madeiras e metais, e também a confecção de máscaras. E toda essa produção artística, todas essas obras de artes que eles produzem,
elas são feitas justamente com o objetivo de honrar seus deuses, os orixás. Então, aqui tem uma imagem de um ritual de dança do povo Yoruba. Esses instrumentos musicais dos griotes e das griotes, então eles são artesanais, são produzidos com matéria-prima do local, bambus, cabaças, madeira, né, e outros. Então, na primeira imagem a gente tem o corá, que é um tipo de um instrumento com o som de na espécie do som da harpa, que a gente conhece, tradicional instrumento dos europeus. Tem os balofones, que são instrumentos de percussão, né, com paletas de madeira ou de bambu, que fazem uma sonoridade suave parecido com os nossos xilofones. A guitarra elétrica, ou a guitarra africana, a guitarra africana, que pode ter de 4, 5 ou 6 cordas, muitas delas feitas com o freio de bicicleta, essas cordas, né? Os tambores, que são produzidos com peles de animais, cipós e matéria-prima de madeira ou troncos de madeira. Todo esse material do povo Yoruba veio trazido pelos escravos quando vieram que os portugueses trouxeram lá da África para o Brasil. Mas junto com eles veio o povo Banto também, que também é um povo africano, que está localizado na região da Angola, do Zaire e Moçambique. Esse povo Banto foi o primeiro povo africano a ser capturado na África e ser vendido para os portugueses e trazidos para o Brasil como escravos. Tá? Então, esse povo traz de herança o quê? O ludum, que é um ritmo agora brasileiro. Esse ludum era um ritmo de percussão africana misturado com o alento, a música portuguesa, que acaba sendo misturado com o machixe e dizem que deu origem ao samba que a gente tem, né, nos dias atuais. Em 1902, esse ritmo brasileiro ludum foi o primeiro gênero musical no Brasil a ser gravado. E a música se chamava Isto É, e foi produzida por Xisto Bahia. Além desse ritmo Lodum, além das crenças, dos rituais, né, eles também trouxeram como herança a capoeira, a congada, as danças, cerimônias cateretê, a cachumba, o batuque, samba, jongo e o maracatu. Esses povos Yoruba e Banto serviram de inspiração para os afrodescendentes brasileiros, né, aqui das regiões do Brasil, nos grandes centros, principalmente Salvador, Bahia, aquela região de lá, Rio de Janeiro. Então, existiam os grupos de teatro, e esses grupos de teatro a gente chama de grupo teatro negro, são os teatro negro, que são grupos de pessoas afrodescendentes que criaram esse teatro. Então, o Banto, que foi a abertura do capítulo do Teatro Lodum, ele faz reflexões sobre as questões que envolvem a população afrodescendente no Brasil. Então, todo o espetáculo deles traz essa reflexão sobre a discriminação racial e religiosa, né, da sociedade para a cultura afrodescendente, o posicionamento social e econômico da sociedade e deles perante a sociedade, as representatividades que eles têm dentro da cultura deles e a afirmação dessa cultura para a sociedade e valorização da cultura africana e a cultura afro-brasileira, que nós temos como herança, né? Então, além do teatro Banto, do grupo de teatro Banto, a gente também tem a companhia Burlantins e os Crespos, que eram outros dois grupos de teatro muito conhecidos, né? Então, a gente pode ver em algumas fotografias, né, sobre essa questão do posicionamento social do negro, da cultura, né, desses espetáculos. Na internet, vocês também encontram esses espetáculos para estarem assistindo. Então, a gente tem que entender que, para entender essa produção artística teatral desses grupos, eu tenho que entender um pouco também do que foi a história da escravização no Brasil, né?
Então, que consequências isso tem para a nossa sociedade? Então, essas produções são referências culturais dos africanos, elas têm como base essa referência cultural africana e de seus descendentes. Só que no período da escravização, ela era desconsiderada. Toda essa cultura, todos esses descendentes, essas origens eram desconsideradas. Elas eram desvalorizadas pelos colonizadores europeus. Eles impunham o modo de vida deles, porque essas pessoas trazidas da África eram tratadas como escravos, mercadorias. Então, no Brasil, em 1888, nesse período da escravatura, esse grupo acaba iniciando uma luta pelo espaço e pelos seus direitos dos afrodescendentes dentro da sociedade brasileira. Mas olha só, a escravidão começou lá em 1400. 1500, o Brasil foi descoberto e esses escravos africanos foram começados a serem trazidos para ajudar a desbravar as terras. Então, só em 1888, tá, eles tentaram começar a superar esses preconceitos sociais e culturais. E que eles começaram a ter voz e vez, né? E olha a diferença, em 1950... cria-se os filmes e as peças de teatro a partir de 1950 que abordam justamente essas temáticas, né, de racismo, da cultura afrodescendente. Opa, correu um erro. Essas peças de teatro e esses filmes, eles em 1950, o que mais se destacou foi Orfeu Negro ou Orfeu do Carnaval, que foi produzido em 1959. É uma adaptação do mito grego Orfeu, mas ele foi adaptado para o cenário do Rio de Janeiro, para a cidade do Rio de Janeiro, dentro do contexto das escolas de samba. Então ele foi dirigido pelo francês Marcel Camus e todo o elenco, boa parte desse elenco, era de afrodescendentes brasileiros, tá? Toda essa produção artística carrega um sentido totalmente político, de discriminação racial ligado ao povo. Historicamente, ela tem uma posição de defesa desses interesses populares desse grupo, e por isso foi perseguido em muitos momentos durante a história. Então, vocês podem ver em várias cenas que a gente tem o escravo, o negro, né, escravizado, ele era um empregado, servia os favores e os deleites dos europeus que habitavam a nossa região. Então, quando eles não se comportassem, quando eles não seguiam as normas, eles eram castigados, né? E muitas vezes eles eram vendidos pela sua aparência, pelo seu tamanho, pela sua estatura, né? O tamanho das pernas, das mãos, né? Para que eles serviriam? Então, para que região do Brasil eles iriam conforme a sua fisionomia, né? Então, esse impacto social vai provocar reflexões e vai valorizar diferentes aspectos da cultura africana dentro do Brasil, né? Porque essa produção artística traz uma reflexão às pessoas que assistem a esses espetáculos. Então, acaba fazendo a formação da cultura brasileira e discute, de certa forma, todos esses problemas sociais que a gente enfrenta e que a gente se depara. Então, são assuntos como preconceito racial, inclusão social, a valorização do negro. E a arte é a oportunidade de dar voz a essa parcela da população, de promover a representatividade efetiva dessa população descriminalizada, dar empoderamento e posicionamento crítico da sociedade frente à realidade em que eles estão vivendo, né? Então, os negros, muitas vezes discriminados, através desses espetáculos, passam a ser valorizados, passam a ser vistos, né, de outra forma e acabam sendo, então, respeitados, que é a ideia principal. Então, a gente tem algumas cenas aqui, muitos negros acabavam sendo vestidos como os nobres europeus, mas não deixavam de ser escravos ainda. Então, eram castigados quando não obedeciam ou tentassem fugir, enfim, porque a vida também não era fácil, né, para eles. E nós vamos ter vários grupos, não só na área teatral ou no cinema, mas na música, né, na parte das artes visuais,
na parte da dança, a gente tem vários grupos e vários artistas que trabalham essa temática em suas obras. Então, pessoal, espero que eu tenha esclarecido, deixado mais claro para quem ainda nem leu o capítulo 9 agora, então tem uma visão geral do que foi esse capítulo 9. Espero ter ajudado vocês um pouquinho, tá? Até mais, fiquem em casa, mas fiquem bem.